Videoaula da equipe de História CEJA de São José dos Campos. Apostila Fundap, Mundo do Trabalho, História, Caderno do Estudante, Ensino Fundamental, Anos Finais, volume 4. Estamos iniciando este videoaula através do volume 4, porque os alunos que estão no volume 1, 2 e 3 chegarão a este volume. Portanto, deste modo, todos poderão aproveitar este vídeo. Se você estiver nos volumes anteriores, assista esse vídeo mesmo assim, porque você irá estudar os temas que nós apresentaremos neste vídeo. O objetivo da realização desse material é que você tenha condições de, com maior facilidade aí na sua casa, dar continuidade aos seus estudos e progredir em sua evolução escolar. Criamos esse recurso porque acreditamos que você tem condições de se desenvolver intelectualmente e evoluir em seu aprendizado e atingir o seu objetivo maior. Estamos nos esforçando para que você tenha acesso a este recurso e tenha oportunidades mais facilitadas para conseguir concluir seus estudos e iniciar novas etapas e adquirir melhor qualidade de vida, melhor bem-estar social e progredir em sua vida. Você acessou esse vídeo através do link enviado por WhatsApp pela plataforma do Google Forms. Ao final do vídeo haverá uma questão de análise. Você responda a esta questão de análise pela plataforma do Google Forms, através da qual você acessou este vídeo. Clique em enviar para que tenhamos condições de avaliá-la e conceder a você a sua pontuação, que será acrescida em sua próxima prova presencial, e também para que você tenha sua atividade escolar registrada e que assim mantenha sua matrícula ativa, consiga permanecer se desenvolvendo, aprendendo e dando continuidade aos seus estudos. Este é o esforço que a equipe de História e o CEJA de São José dos Campos está fazendo e pela qual nós estamos nos dedicando para que você tenha condições de evoluir e progredir. Vamos iniciar os estudos pela unidade número 4. Na unidade número 4, nós estudaremos o governo de Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK, até a deflagração do golpe de 1964 e a implantação da ditadura civil-militar no Brasil, a partir da unidade número 4. Esse tópico geral é dividido em 3 temas: o dilema da formação nacional, de Juscelino Kubitschek a João Goulart, e a ditadura militar no Brasil, 1964-1985. Vamos estudar, por enquanto, apenas o tema 1. Nessa unidade, a partir do tema 1, você vai estudar o governo de Juscelino Kubitschek, ou JK, de 1956 a 1961. Também serão abordados os acontecimentos que desencadearam o processo que deu origem ao golpe de 1964, o golpe de Estado, e a instauração da ditadura militar no país, que se inicia em 1964 e perdura até 1985. Você verá o significado desses períodos da história brasileira e os dilemas que eles criaram na formação da sociedade atual. Esses dilemas podem ser resumidos em torno de um grande desafio: superar a articulação entre desigualdade social e dependência externa, que está na raiz da colonização do Brasil, para colocar o trabalho e a riqueza a serviço dos interesses e das necessidades da maioria da população brasileira. Bem, então nós veremos nesse tema a articulação entre a desigualdade social e a dependência externa, isto é, por que razões a dependência externa, a dependência de capitais para investimento, de empréstimos externos, a dependência por tecnologia, por ciência estrangeira, fez com que a desigualdade social no Brasil tenha perdurado, e não só perdurado, como aumentado. Entenderemos, portanto, por que a desigualdade social no Brasil desse período foi ampliada, se acentuou
em função da dependência à tecnologia, à ciência e aos capitais, ao desenvolvimento econômico dos países do centro do sistema capitalista, os países estrangeiros, e que, portanto, ampliava a nossa dependência externa em relação a eles. Isso é caracterizado nesse tema como um grande dilema. Como superar esse dilema é a questão que estava em torno dos debates políticos e intelectuais do Brasil daquele período. O Brasil na encruzilhada: manter a dependência ou conquistar independência tecnológica, militar, política, industrial e científica. Bem, durante toda a sua história, o Brasil foi um país essencialmente agroexportador, extremamente desigual. Isso porque seu papel na economia capitalista internacional era o de exportar matérias-primas para os países industrializados e de abastecer o mercado internacional com produtos agrícolas. Mas para que seus produtos fossem competitivos no mercado internacional, o custo de sua produção e, portanto, de sua mão de obra deveria ser baixo, o que significava manter os trabalhadores brasileiros na pobreza. Bom, vamos entender esse trecho. O Brasil era essencialmente agroexportador. Ora, o Brasil, desde os tempos coloniais, foi constituído com uma estrutura fundiária, a grande propriedade da terra, para produzir produtos agrícolas e vendê-los no exterior, vendê-los para o mercado exterior e não para o mercado interno, vendê-los para estrangeiros e não para brasileiros. Então o Brasil era agrário, produzia produtos primários e destinava essa produção primária ou agrária para exportação, para estrangeiros, para o mercado estrangeiro, vender para estrangeiros e não para os próprios brasileiros. Isso perdurou nos tempos coloniais, porque a maioria dos brasileiros estava submetida à condição de escravidão, eram escravos, e após a independência e a abolição da escravidão, com a implantação da República, continuou a perdurar. Então o Brasil exercia um papel, entre aspas, na economia capitalista internacional, que era o de exportar matérias-primas. Ora, que matérias-primas? Você exporta minério, os países desenvolvidos do centro do sistema capitalista usam esse minério para produzir vagão de trem e depois vende o vagão de trem para o Brasil. Isso significa o quê? Que você está fornecendo a matéria-prima para depois comprar o produto manufaturado. Obviamente que a matéria-prima custa mais baixo do que o produto manufaturado. Então, você está sempre com uma dificuldade de obter manufaturas, porque o que você vende custa pouco e o que você precisa comprar custa muito. Isso é uma situação de dependência, não de independência. E para se tornar competitivo no mercado internacional, é necessário que a competição mundial, pois muitos países na situação do Brasil estavam competindo nesse mercado externo. A América Latina como um todo, todos os países da América Latina, da América Central, da Ásia, da África, estavam competindo nesse mercado mundial, da expansão do capitalismo mundial. Consequentemente, essa competição faz com que os países que vendam a um preço baixo vençam a competição e consigam vender mais. Mas para vender a um preço mais baixo é necessário que o custo de produção seja baixo também. Como que faz para o custo de produção ser baixo? Ou você adota muita tecnologia, mas para isso é necessário investir em ciência. Para investir em ciência é necessário muitos recursos a partir das instâncias do Estado. É necessário cobrar muitos impostos, mas para cobrar muitos impostos, para ter muitos recursos para desenvolver ciência, é necessário que haja muita produção, e não há muita produção porque o país é agrário e tem muita gente sem terra. Então, para ser competitivo, era necessário o quê? Abaixar o custo da mão de obra, ou seja, pagar salários muito baixos para os trabalhadores do campo, assim como, em decorrência, pagar salários muito baixos para os trabalhadores urbanos também. Diminuindo o custo de produção, era possível exportar os produtos agropastoris, produtos agrícolas ou até mesmo os minérios a preços muito baixos. Isso prejudicava o consumo interno. Se você paga salários muito baixos, como que pode haver grande consumo interno? E se o consumo interno é pequeno, como que você vai produzir manufaturas para atender o mercado brasileiro? Qual o incentivo para que um capitalista funde uma fábrica, implante uma fábrica para produzir alguma mercadoria, como, por exemplo, máquinas? Se não adianta produzir máquinas para fabricar sapatos, se o número de consumidores que compraram esses sapatos é muito pequeno.
As pessoas recebem muito pouco, porque é necessário baixar os custos de produção, portanto o valor da mão de obra é muito baixa. À medida que recebem muito pouco, tem pouco poder aquisitivo, pouco poder de compra, vão comprar menos. E se compram menos, não há incentivo em investir mais capital em novas fábricas, porque as pessoas estão comprando menos. Para quem você irá vender? Logo, o consumo interno era muito baixo. Então, se o consumo interno é muito baixo, não há incentivo ao desenvolvimento. Não há incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias, ao desenvolvimento de novos conhecimentos científicos que vão se transformar em novas tecnologias e vão favorecer a ampliação da economia, da produção. Isso gerou um dilema, como nós dissemos, para a nação. Manter-se subdesenvolvida, mas conectada às demandas econômicas internacionais, isto é, essas demandas de produtos agropecuários e de matérias-primas, ou desenvolver-se de forma independente, rompendo com seu papel no capitalismo global. Manter-se subdesenvolvida, fornecendo matérias-primas e comprando manufaturados, ou se desenvolver de forma independente e romper com esse papel no capitalismo global. Esse era um grande dilema. Esse dilema foi pensado por muitos intelectuais e a eles foram dadas algumas respostas no Brasil desse período. Estamos falando da década de 50 do século XX. Um deles foi Florestan Fernandes. Na visão de Florestan Fernandes, o dilema gerado pelo desenvolvimento do capitalismo brasileiro durante a primeira metade do século XX colocava duas possibilidades históricas para a elite brasileira, para aqueles que assumiam postos de liderança das instâncias dos tribunais, dos órgãos legislativos, como o Congresso Nacional, e também no Poder Executivo, através da presidência. A primeira dessa possibilidade seria investir na formação de uma nação forte e independente, o que significaria romper com a desigualdade social e com a dependência externa existentes desde o passado colonial. Para isso, seria necessário fortalecer a burguesia nacional, os empresários brasileiros cujos negócios estão vinculados ao território nacional, e integrar o povo por meio do trabalho e do consumo de produtos oferecidos pela burguesia nacional. Ora, o que significa isso? Implantar um projeto político de desenvolvimento que tenha um caráter nacionalista, que vise o desenvolvimento da nação e não o desenvolvimento de países estrangeiros. Portanto, essa perspectiva nacionalista teria como objetivo superar a desigualdade social e também superar a condição de dependência externa. Segundo Florestan Fernandes, isso poderia acontecer se houvesse um fortalecimento através de políticas estatais, políticas de governo, que pudessem fortalecer a burguesia nacional. Aqueles empresários capitalistas que produziam para vender para brasileiros e não aqueles que produziam para vender para estrangeiros. Então, produzir para brasileiros, contratando mão de obra brasileira, gerando renda, salário, emprego para brasileiros e, portanto, ampliando o poder de compra, o poder aquisitivo dos trabalhadores brasileiros, com isso ampliando o mercado interno da nação, o mercado interno nacional e não o mercado interno de países estrangeiros, dos países do centro do sistema capitalista. Isso faria com que houvesse uma integração do povo por meio do trabalho. Você fortaleceria a burguesia nacional, fornecendo a ela condições para ampliação dos seus negócios, de novos empreendimentos, e com isso você poderia criar nova oferta de emprego e geração de renda para os trabalhadores brasileiros. E com isso, esses trabalhadores aumentariam o seu poder de consumo, que faria com que o aumento do consumo gerasse a necessidade de mais produção, portanto, mais ampliação do parque produtivo do próprio mercado interno brasileiro. Você venceria com isso a dependência externa. Ampliando a capacidade de consumo, você criaria condições também para que houvesse incentivo no desenvolvimento de novas tecnologias e novas fábricas, novas manufaturas, nova ciência. E isso romperia com a dependência da ciência e da tecnologia dos países estrangeiros, dos países do centro do sistema capitalista mundial.
A segunda possibilidade, segundo Florestan Fernandes, seria consolidar o capitalismo dependente, intensificando a exploração do trabalhador brasileiro para que as empresas estrangeiras pudessem produzir em território brasileiro produtos mais baratos para o mercado internacional. É aquilo que já foi exposto anteriormente, né? Intensificar a exploração do trabalhador. Por quê? Para produzir a custo muito baixo, para conseguir ser competitivo no mercado mundial, competir com outros países latino-americanos, competir com países africanos, asiáticos, para vender produtos primários, vender matérias-primas e produtos agropastoris no mercado externo. Mas não ser competitivo porque se adotou novas tecnologias, se desenvolveu novas tecnologias, mas porque se reduziu o valor dos salários, da massa salarial paga aos trabalhadores do campo e aos trabalhadores urbanos. Então, produzir a custos baixos, às custas do empobrecimento dos trabalhadores rurais e urbanos, ampliando assim a condição de capitalismo dependente, que está sempre dependendo de capitais e de tecnologia dos países desenvolvidos. Caio Prado Júnior não difere dessa análise, desse dilema. Para ele, a possibilidade do Brasil vencer como país e como nação, esse dilema se daria por bases nacionais, né? E também é um princípio nacionalista, criar condições no mercado interno, dentro da nação, para os próprios brasileiros que vivem na nação e não para os consumidores, trabalhadores ou capitalistas estrangeiros, países estrangeiros. Segundo esse pensador, para que houvesse o fortalecimento do mercado interno, eram necessários a melhoria no padrão de consumo dos trabalhadores e a consolidação da burguesia nacional diante da concorrência internacional, seguindo a linha de Florestan Fernandes. Para que fosse possível o aumento do padrão de consumo dos trabalhadores, era preciso, entre outras atitudes, promover uma reforma agrária que redistribuísse terras do Estado ou terras improdutivas, concentrada nas mãos de grandes fazendeiros para a produção rural sem terras e para a população rural sem terra e sem trabalho. Dessa maneira, tal reforma criaria também oportunidades para que os trabalhadores rurais tivessem condições de subsistência, fosse como pequenos proprietários ou como empregados. Ora, então, uma das saídas, um dos projetos que visavam romper com esse dilema apresentado, a dependência externa e a desigualdade social vinculada a ela, seria, segundo Caio Prado Júnior, a realização da reforma agrária, isto é, a redistribuição de terras a famílias de trabalhadores sem terras, terras improdutivas, terras que não estavam sendo destinadas à produção de nenhuma mercadoria, ou até mesmo as terras do próprio Estado, as terras devolutas. Essas terras seriam redistribuídas a famílias de trabalhadores sem terra, eles passariam a produzir, a gerar renda para si próprios, isso aumentaria a renda dos trabalhadores no campo, a elevação da renda dos trabalhadores do campo aumentaria o poder de consumo, o poder aquisitivo, isso elevaria as potencialidades do mercado interno, haveria incentivo, portanto, se os trabalhadores têm renda, a investir em novos empreendimentos, em novas tecnologias, em nova ciência. Isso ampliaria o próprio parque industrial nos centros urbanos. Então, com a reforma agrária, você aumentaria a renda, ampliaria o consumo, geraria um incentivo a aumento da produção, inclusive de manufaturas industrializadas. Isso poderia gerar um fortalecimento do mercado interno, porque se o trabalhador do campo tem renda, ele vai consumir produtos manufaturados feitos nas cidades. Esses produtos manufaturados das cidades vão ser feitos com a abertura de novos negócios, novos empreendimentos, alguns de caráter industrial. Consequentemente, você geraria bases para a industrialização do país através do próprio mercado interno e não através da venda de matérias-primas para o mercado exterior. Esse era o dilema. Você vende minério, esses minérios para os países estrangeiros, esses minérios vão ser transformados em vagões de trem e depois você tem que comprar esse vagão de trem porque você não consegue produzi-lo aqui. Você tem o minério, mas não tem a tecnologia e a capacidade instalada para produzi-lo aqui. Você não tem energia suficiente, não tem metalurgia, não tem siderurgia, não tem combustível, não tem as condições de base para industrializar, para produzir manufaturas industrializadas. Consequentemente, então, a reforma agrária era vista desse modo. Se você produz, redistribui as terras a famílias de trabalhadores sem terra, você cria condições para que eles estejam produzindo. Então, essa produção vai ser destinada às cidades. Quando elas chegarem lá,
Se você produz 500 pés de alface e chega a 500 pés de alface na cidade, e isso é muito pouco, o preço do alface vai ser muito alto. Mas se você começa a produzir 1000 pés de alface, então esses pés de alface serão suficientes para atender o mercado da cidade, do centro urbano mais próximo. Consequentemente, o preço do alface não precisará aumentar. E se o preço do alface não aumenta, o valor do salário dos trabalhadores urbanos será valorizado. O valor do salário desses trabalhadores que vivem nos centros urbanos acabará sofrendo o processo de valorização, porque eles podem comprar alimento a preço mais baixo. Obviamente que esse projeto de reforma agrária era visto como uma grande forma de vencer as condições de desenvolvimento e de dependência externa, porque o Brasil foi constituído através de uma grande concentração fundiária. O que significa concentração fundiária? A concentração de terras nas mãos de poucos, dar muita terra para muitos poucos, que foi feito durante o período colonial, enquanto o Brasil era uma colônia da monarquia portuguesa. O rei determinava as autoridades a serviço do rei de Portugal determinavam quem teria terra e quem não teria. Então muitos poucos tinham terra no Brasil no período colonial. Havia uma concentração de terra, uma concentração fundiária. A concentração fundiária constitui um dos principais obstáculos para a formação de um Estado nacional capaz de combinar capitalismo, democracia e soberania nacional. Ora, por que é um grande obstáculo? Porque os grandes proprietários de terra, aqueles poucos que tinham muita terra, sempre se opunham à realização da reforma agrária, à realização da redistribuição de terras aos trabalhadores sem terra. Porque se muitos trabalhadores têm terra e são pequenos proprietários, eles não vão mais trabalhar nas terras os grandes proprietários da elite fundiária. E a elite fundiária perde uma grande parte da sua capacidade de explorar essa mão de obra e oferecer a ela salários e remuneração muito baixos. Salário muito baixo, remuneração muito baixa. Então é uma perda de poder político e econômico. Afinal, o que estava na raiz da migração de milhões de pessoas do campo para as cidades ao longo do século XX era a falta de perspectiva da vida no campo. Esses migrantes, aqueles que saíam do campo, formaram uma massa de trabalhadores em situação fragilizada que nas cidades trabalhavam para sobreviver em condições mínimas. Ora, os migrantes, não tendo acesso à terra, à posse da terra no campo, se transferiam para as cidades, migravam para as cidades. Isso criava uma massa de trabalhadores em situação fragilizada. Por que fragilizada? Se o José precisa de emprego e o João também precisa, você tem muitos trabalhadores desempregados, eles estão em situação fragilizada, porque o José vai ter que aceitar um salário muito baixo, porque senão o João vai aceitar esse trabalho em seu lugar, porque todos estão desesperados, estão fragilizados. Consequentemente, os capitalistas passam a oferecer salários cada vez mais baixos, porque eles exploram essa situação de fragilidade dos trabalhadores e desses migrantes que estão avolumando a quantidade de desempregados nos centros urbanos. Portanto, é possível afirmar que uma reforma agrária modificaria o padrão de vida da classe trabalhadora, tanto no campo quanto nas cidades. No entanto, os privilégios da classe dominante foram assentados na exploração da mão de obra dos trabalhadores brasileiros, pois a reforma agrária não estava entre os interesses da elite, dessa classe dirigente que dominava o Estado e a sociedade brasileira desde os tempos coloniais. Privilegiados dificilmente renunciam à sua condição de modo voluntário. Na perspectiva das classes dominantes, existia o risco de que, entre aspas, se derem a mão, o povo pedirá o braço. Bem, chegamos aqui ao final deste videoaula. Você acabou de entender quais eram os dilemas em função dos quais os estrategistas políticos elaboraram a sua política de intervenção e de desenvolvimento econômico para o Brasil durante na primeira metade do século XX. Viu que o desenvolvimento brasileiro estava diante de um grande dilema, o dilema de romper com a dependência externa e superar, ao mesmo tempo, a desigualdade social. Viu por que a desigualdade social era produto da própria dependência, das características da dependência externa. Agora, responda a sua questão de análise que você recebeu através da plataforma do Google Forms, por meio da qual você acessou este link. Há uma questão de análise para você responder e enviar para nós, para que podemos
para que possamos atribuir a sua pontuação, que será acrescida à sua próxima avaliação presencial, e também para que você tenha uma atividade escolar registrada, mantenha sua matrícula ativa, retome os seus estudos e lembre-se que esse é um esforço da equipe de História do CIEJA de São José dos Campos, porque acreditamos no seu potencial, acreditamos que você é capaz e acreditamos que você pode atingir o seu objetivo, que é ampliar o seu aprendizado, ampliar os seus conhecimentos e concluir os seus estudos para ter melhores condições de vida e bem-estar social. Estamos nos dedicando a isso, então responda a sua questão de análise, clique em enviar e obrigado por assistir a este vídeo. Leia a questão de análise na plataforma do Google Forms. A questão de análise gira em torno de o dilema da dependência externa do Brasil gerava desigualdade social ou a dependência externa do Brasil favorecia o desenvolvimento econômico brasileiro? Responda essa questão de análise segundo o que você assistiu neste vídeo, segundo o que você leu na sua própria apostila e clique em enviar. Muito obrigado por assistir e até a próxima.